programa Em Pauta está começando na TV Fevale e hoje nosso tema é a situação e uma reflexão, na verdade, dos números de acidentes e mortes nas estradas brasileiras. Quem nunca perdeu um amigo ou familiar por conta desta fatalidade? Nos últimos 10 anos foram mais de 536 mil mortes. Os convidados para a conversa de hoje são Ricardo Schiavon, arquiteto urbanista com especialização em segurança do trânsito, e também Paulo Afonso Filho, que é da Coordenadoria Psicológica e Médica do Detran, aqui do estado do Rio Grande do Sul. Olá, tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Ricardo, Paulo, sejam bem-vindos ao programa Em Pauta. Primeiro, agradecer, pela participação de vocês. Eu sei que a agenda é bem lotada. Para começar, eu queria então que vocês falassem, nos últimos 10 anos, houve esse número que realmente ele assusta, né? Foram mais de 530 mil mortes. Bom, isso a gente não tem certeza absoluta também, se realmente foi esse número ou passou. A primeira impressão que vocês têm quando vocês veem essa fatalidade, o que vocês imaginam e também o que a população pode imaginar? Eu faria um ajuste, eu te diria, né? Acho que fatalidade no trânsito a gente tem que rever esse conceito, né? No trânsito ninguém sai no dia a dia querendo matar ninguém, né? O acidente é previsível, o acidente é evitável. Na realidade não é acidente, seria uma ocorrência de trânsito, né? Temos que mudar essa realidade, não podemos conviver com essa situação. Sempre após feriados a gente abria os jornais, o noticiário e vê essas informações de tanta morte. É possível mudar, é possível. Uhum. Bem, Paulo, e você aí, né, mais falando da parte psicológica, isso depende muito também da imprudência das pessoas, até como o Ricardo falou, bom, a questão de feriados, que é quando aumenta, final de ano, as pessoas estão estressadas, querem chegar ao seu destino, isso também pode influenciar muito. Sem dúvida, o trânsito ele é um reflexo do modo da sociedade e no nosso caso é um sintoma de falhas que a gente tem na sociedade brasileira. Tanto é que a gente tem trânsitos diferentes em outros lugares do mundo, em outros países, principalmente porque as pessoas são mais educadas. Então, vai muito pela atitude do condutor. Não é falta de habilidade, não é falta de conhecimento sobre o trânsito, é muito mais as questões das atitudes. E para a gente mudar o trânsito, tem que mudar isso. Claro, o trânsito ele é um sistema complexo, um sistema amplo, e a gente tem que atuar em todas as áreas. A gente tem que ter veículos mais seguros, tem que ter vias mais seguras, uma legislação mais adequada, mas nada vai mudar se as pessoas não mudarem seu comportamento no trânsito. É exatamente o que eu ia perguntar, acho que até a gente vai comentar aí, a educação no trânsito. Isso começa quando a gente vai tirar a carteira de habilitação ou antes, quando já começa a ler, a escrever e a entender a importância do trânsito? A educação formal, ela vai ser no CFC, na autoescola. A pessoa vai adquirir os conhecimentos ali e, a princípio, é o primeiro momento em que ela tem esses conhecimentos, porque não tem isso previsto no programa escolar. As habilidades ela vai desenvolver também nas aulas práticas e, a princípio, é ali que ela vai começar. Mas as atitudes ela forma desde que nasceu. E esse que é o diferencial no trânsito. Se a gente observar as infrações de trânsito, elas acontecem não por falta de conhecimento ou de habilidade. Ou seja, não é porque a pessoa não sabe aquilo que ela deveria saber ou não tem o pleno domínio do veículo. É muito mais por tomar decisões infratoras. Então, a gente constitui atitudes inadequadas para o trânsito desde que a gente se forma. E a gente tem essas mesmas atitudes nos outros lugares. As pessoas que conduzem corretamente no trânsito costumam conduzir bem sua vida profissional, bem sua vida pessoal e familiar. E aquelas, a gente tem pesquisas que mostram comparações entre pessoas que têm o nome sujo na praça, no SPC, Serasa, ação judicial contra e também um volume bem grande de infrações. Bem, é importante também citar essa questão da educação no trânsito, na hora de você ver o que você vai fazer e já trazer também a parte dos pedestres, né? Que muitas vezes também agem com imprudência. Quer falar, Ricardo, que eu tô? A educação, eu só queria complementar até, de quem trabalha na área, a gente tem uma discussão, como é que a gente vai abordar a educação no trânsito, né? Existem correntes que falam da questão da transversalidade, de que essa matéria tem que ser inserida desde pequeno, mas de uma forma na transversalidade. Há outros que entendem que essa questão tem que ser uma matéria específica sobre trânsito, né?
Acima de tudo, eu complementaria o que o Paulo falou. Eu acho que o que está nos faltando é a questão da cidadania, a questão da civilidade, né? Como foi dito, no trânsito ele vai refletir o comportamento dele, o modo de viver dele, né? E se nós tivermos todos esses conceitos, esses valores presentes no dia a dia, com certeza o trânsito vai ser muito, muito mais seguro. Isso é uma questão sociocultural aí que a gente já tem, né, no Brasil há muito tempo. Então, antes da gente continuar, eu vou só chamar uma reportagem que fala dessa questão, né, de acidentes no trânsito e também cita o DPVAT, que muitas vezes as pessoas vão à procura. Vamos ver agora. Leonardo ainda lembra com detalhes o acidente que sofreu há 6 anos. Nós estávamos entrando numa BR e o caminhão bateu na nossa lateral, porque nós estávamos no acostamento, né? O motorista perdeu a direção e jogou nós para o barranco. E meu pai faleceu 27 dias depois no hospital, né? De infecção hospitalar. E eu e minha mãe quebramos o braço. Assim como ele, a maioria dos acidentes acontece por imprudência dos condutores, principalmente com os pedestres. A gente tem verificado que a falta de atenção, tanto dos pedestres quanto dos motoristas em geral, é que tem ocasionado essas mortes. Um acidente de trânsito, ele não tem uma causa única. Normalmente são vários fatores que contribuem para que ele ocorra. 500 mil. Esse é o número de pessoas que perderam a vida nos últimos 10 anos no trânsito brasileiro, segundo dados de uma pesquisa do DPVAT, o seguro obrigatório. São cerca de 60 mil casos por ano. É como se 1/3 da população de Novo Hamburgo morresse todos os anos. Com o aumento desses números a cada ano, a demanda de solicitações para o seguro DPVAT, que é responsável pelo pagamento de danos pessoais causados por veículos automotores, também aumenta. Toda pessoa que sofreu um acidente decorrente de veículos automotores, sendo ela pedestre, andando de bicicleta, ele tem direito a esse seguro, mas ele só resguarda os danos pessoais do cidadão que sofreu esse acidente. Para Leonardo, a recuperação foi difícil e hoje ele tem a consciência de que, antes de tudo, é preciso respeitar no trânsito. Eu acho que devido à falta de respeito das pessoas, né? E também também as pessoas serem tão egoístas, né? No sentido de não pensarem também na vida dos outros, pensam só nos problemas dela. Bem, dando uma linkada aí, então, na reportagem, né, para vocês complementarem, é o que a gente estava falando também, da parte dos pedestres. Tem os ciclistas também e os motociclistas, que são, então, considerados da categoria mais vulnerável, obviamente, né, porque estão expostos a esses acidentes. A própria legislação já contempla essa questão de que o mais forte protege o mais fraco, né? Só que na disputa do dia a dia do espaço público que a gente tem, a gente vê de que isso tá faltando um pouquinho mais desse respeito com esses outros usuários, né? Porque em caso de um acidente, é secundário a discussão de quem foi culpado, né? As consequências é que vão nos levar à discussão maior, que é uma Exatamente, morte. até porque se ocorreu, né? Exato, daí não tem como voltar. Então é isso que a gente tem que ter, essa prevenção, né? Esse evitar o acidente, a questão da direção defensiva que a gente fala muito, né? Não importa se o semáforo, uma discussão de um semáforo, quem passou num sinal vermelho, né? Importa que eu vou chegar nesse cruzamento, eu vou dar uma reduzida, vou observar a situação e vou fazer uma travessia segura. Com isso a gente vai ter como evitar os acidentes e daí não vamos viver nesse dia a dia com esses números aí enormes que a gente está vendo. Bem, sempre, então, na defensiva, né, Paulo? Sim, 20% das vítimas no trânsito são pedestres. Isso é um dado bem importante para a gente pensar. Atravessar uma rua não é uma coisa simples. A gente precisa saber que ali tem um sistema, que eu tenho meus deveres, tenho os meus direitos, mas também tenho deveres. E a gente observa que muitas vezes os pedestres não fazem isso. O condutor ele vai ter uma educação formal, o pedestre não tem uma educação para aprender a atravessar uma rua. E o que chama a atenção é que boa parte desses pedestres são idosos. A maior causa de morte no trânsito de idosos são os pedestres, que começam a já ter uma senilidade, pode haver uma demência, um declínio cognitivo e também
perda de funções motoras. Muitas vezes eles não se acostumam com essa perda da capacidade de mobilidade, imaginam que vão ter o tempo para atravessar a via e não tem. Mas, por outro lado, tem o condutor, que poderia agir com muito mais cautela, com muito mais respeito. Então, independente de eu ter pedestres que são infratores, que são agressivos ou que estão com algum prejuízo, por outro lado, eu tenho condutores que deveriam, né, como o Ricardo falou, cuidar dos menores. Claro. Até agora a gente entra numa outra questão, né? Na hora da passagem, por exemplo, em rodovias, que muitas vezes acontecem acidentes, né? Eu posso dizer pela questão aqui da RS 239, que nós temos na lateral do campus. Bom, a RS 239, se eu não me engano, tem uma única passarela. E aí isso também já entra no problema da infraestrutura ou não, Ricardo? Sem dúvida. A questão das rodovias, nós temos um conflito muito grande, quem trabalha no planejamento da circulação, entender a função dessa rodovia que cruzam centros urbanos. São vias que rasgam a cidade pela metade, né? E acabam esquecendo de que existem relações de trocas entre um lado e outro. A pessoa mora de um lado, trabalha do outro, faz compra, estuda, enfim. Acaba esquecendo por quê? Porque as questões de rodovias, a prioridade é fluidez, né? Com a fluidez, a gente acaba entendendo de que existe uma elevação na velocidade, em que os veículos têm que andar, não podem parar, né? Seja por intervenções, questões de semáforos, que vão ter que parar, ou por questões de travessias urbanas, como pedestre atravessando. Então, essa discussão sempre existiu e que a gente tem que entender de que as cidades necessitam de um estudo maior, de uma atenção maior com relação a essas travessias, né? Esse é um aspecto. O outro aspecto é a questão da rodovia no sentido da velocidade. Falamos recentemente, até na própria TV Fevale, com relação a 239, que é testada junto aqui ao Campus 2, né, que nós temos muitas intervenções junto a essa rodovia, né? Muitas travessias, muitos acessos, muitos retornos. E cada ponto desse é um ponto de risco que tem que ser estudado, né? O que é o ideal? São rodovias em que não haja tanto cruzamento, que não haja tanto travessia, que não haja tanta interferência, digamos, externa, para que se evite acidentes. Isso demanda custo, demanda projetos, melhorias, sinalizações, obras viárias, né? Em que daí a gente sabe que a coisa é um pouquinho mais demorada nesse sentido. Bem, e aí também existem os dois pontos. Bom, a RS 239, né, tem uma única rodovia e uma única passarela. Mas a BR-116, por exemplo, eu como condutora já vi diversas vezes pessoas passando na faixa, tendo praticamente a 100 metros, subir na passarela, e aí entra essa questão também da consciência do pedestre mais uma vez, né? Para mim, o principal é esse: a gente tem que avançar muito com relação às vias, muito com relação aos veículos e muito mais com relação ao comportamento. Só que essa não é uma questão exclusiva do trânsito. É uma questão muito maior, é uma questão, né, da nossa cultura brasileira, da nossa relação com as leis, relação com as proibições. Por mais que o pedestre não tenha uma educação formal, ele sabe que ali tem risco para atravessar. Sim. Ele sabe que o certo é atravessar numa passarela, ou ele sabe que aquela mãozinha vermelha é para ele não fazer uso da faixa de segurança. Mas ele vai lá e faz. Então, segue um comportamento com base numa vontade individual em detrimento de um sistema que já existe, que serve para sua própria proteção. Mas as pessoas não fazem tanto esse entendimento. É uma questão cultural. Tem outros cidadãos em outros países que fazem esse entendimento, como os alemães, que param à meia-noite na sinalização para pedestre, mesmo que não venha nenhum carro. E os carros também fazem isso. Sim. A cultura já do brasileiro é que se o sinal está vermelho, mas é de noite e não tem ninguém, eu vou Passa. furar o sinal, porque senão é perigoso, mas é uma infração de trânsito. Então, nós temos um modo de identificar esses sinais e uma conduta adequada a esses modos. A gente teria que mudar a nossa relação com as regras, com a legislação e não só no trânsito. Por isso que essa mudança, essa melhoria, ela tem que ser vista a longo prazo. A curto prazo, para mim, é mudar o comportamento aí pela dor. Tem a mudança pelo amor, por essa questão cultural, mas também pelo dano no bolso. Então, tem que ter punição, tem que ter fiscalização. E foi assim que está se conseguindo reduzir o número de mortes, pelo menos nesses locais em que a gente identifica, nos horários à noite, que o pessoal vai para balada e bebe, onde se sabe que tem
as operações do Balada Segura, a gente observa uma redução. Né? Então, infelizmente, a gente acaba infantilizando o ser humano, mas também funciona, são medidas eficazes para curto prazo. É, na obrigação, né? Eu vou a um rápido intervalo, então depois eu falo sobre, inclusive, o Balada Segura e outros assuntos no Em Pauta de hoje, que está falando sobre a segurança no trânsito. A gente já volta.